Nesse vídeo eu trago detalhes para vocês sobre os prints que foram vazados relacionados ainda ao caso Laranja no Corinthians, Cassundé falando com um suposto dirigente do Corinthians. Nós vamos falar essa história para vocês porque o Corinthians foi à delegacia para falar sobre esses prints e eu vou trazer os detalhes agora, aqui nesse blend de informações. Vamos também falar sobre Antônio Oliveira, ele permanece no cargo, mas sabe que o Corinthians busca outro treinador. Vou te contar os bastidores de Antônio Oliveira no Corinthians. Tem também o Palácios irritado, querendo ir a público para, enfim, desabafar de tudo que está acontecendo. Ele não gostou nada do seu tratamento no Corinthians. E vamos também falar da escalação do Coringão que enfrenta o Atlético Paranaense neste domingo na Arena da Baixada. Eu sou o Samir Carvalho, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Vamos falar do Coringão? Vou começar pela escalação, por quê? Duas mudanças no time que vai enfrentar o Atlético Paranaense neste domingo às 16 horas. O Corinthians terá pelo menos duas mudanças no time. A primeira é que volta Carlos Miguel, cumpriu suspensão na partida contra o Internacional de Porto Alegre. O Donelli foi o goleiro, Carlos Miguel, né, retoma sua posição, vai deixar o Corinthians, mas por enquanto fica no gol o Carlos Miguel. Outra mudança vai acontecer no comando do ataque, já que o Yuri Alberto, né, levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. O Pedro Raul era um forte candidato a ficar com essa vaga. O problema é que o Pedro Raul pode estar sendo negociado com o Fortaleza na troca envolvendo o goleiro Santos. E tem outros clubes também do futebol brasileiro, como o Grêmio, interessados no Pedro Raul. Como ele fez 6 jogos já, o Corinthians deve segurar um pouco, porque o Pedro Raul é um jogador caro para estar na reserva, ganha mais de 700 mil por mês, foi uma contratação cara do Corinthians, e o Corinthians, enfim, quer repassar esse problema para outro clube. Então o Pedro Raul pode ser poupado. Aí fica a questão, ele vai com o jovem Arthur Souza de centroavante, ou vai mudar o esquema? Ele gosta muito de atuar com centroavante, ele atua no 4-1-4-1 com o centroavante lá na frente. Bom lembrar que o Romero está com a seleção do Paraguai, também não pode atuar. Então a gente vai ter que aguardar para saber quem ele vai escolher para substituir o Yuri Alberto, tá? A novidade do treino hoje foi o Fagner, né? Lesão no músculo posterior da coxa direita, ele está afastado há um bom tempo. O atacante Pedro Henrique também com lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Os dois fizeram um trabalho no gramado com o departamento de fisioterapia, então ainda não foram liberados, né, com bola, seguem de fora, não vão reforçar o Corinthians contra o Furacão, tá? Provável Corinthians, Carlos Miguel, Mateuzinho, Kaká, Gustavo Henrique e Hugo, Ranielli entre as linhas, e aí, né, o meio campo com Breno Bidon, né, por dentro junto com o Garro, Coronado aberto na direita, o Wesley na esquerda e o Pedro Raul lá na frente. Se o Pedro Raul não jogar, aí, né, provavelmente ele deve entrar com um mosquitaço. Esse é o Corinthians, hein, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Comenta aqui embaixo a escalação do Timão. Saindo da escalação, né, do Coringão para o caso Palácios. O Palácios está revoltado, né, com o Corinthians. Matéria hoje, né, do UOL, né, do Lucas Mussetti, mostra que o Palácios não está nada satisfeito com o que aconteceu com ele, toda a confusão do seu diagnóstico, tá? Ele está irritado com o departamento médico do clube. Ele passou por uma segunda cirurgia, né, já no Corinthians, desde que chegou ao clube, e entende que as avaliações foram bem ruins, tá? E que prejudicaram a sua temporada. O lateral esquerdo equatoriano pensou em procurar a imprensa para expor todos os erros, mas foi convencido a permanecer em silêncio, tá? Colocaram panos quentes, mas ele está afim ainda de falar, tá? O Corinthians mantém aí um contato com seus empresários para evitar uma lavagem de roupa suja de forma pública. A irritação do Palácios aumentou após o anúncio da segunda cirurgia. A médica Ana Carolina Ramos, né, ela disse que o atleta chegou ao Timão com um problema crônico de cartilagem. Isso não agradou o Palácios. E o pior de tudo, né, o problema não foi detectado nos exames médicos. Não foi detectado. O Corinthians... E por quê? Porque o Corinthians fez exames de pré-temporada, não apontou nenhuma lesão no jogador, nada, nenhum problema crônico, e o pior de tudo, o Corinthians ele não fez a ressonância magnética. Se o Corinthians faz uma ressonância magnética no Palácios,
tinha identificado a lesão, mas não fez, tá? O Corinthians mudou o protocolo de 2023 para 2024 e só fez ressonância magnética de joelho em jogadores com histórico de lesão grave no local. Como o Palácios não tinha, aí, meu amigo, não fizeram uma simples ressonância, tá? Evitaria que o Palácios assinasse contrato com o Corinthians, e agora o Corinthians fala que ele tem um problema de lesão, um problema crônico no joelho. Eita, Corinthians, hein? Nenhuma ressonância sabem fazer mais. Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Coringão. Falando agora, meus amigos, sobre Antônio Oliveira. O Corinthians só não demitiu o treinador porque não tem um técnico para colocar no lugar no domingo em campo, na beira do campo. Pensou até em colocar o técnico do Sub-17. Achou melhor não fazer isso porque ia dar muita polêmica. Está tentando contratar um treinador no mercado da bola. Até agora não conseguiu ninguém. O Corinthians está cercado de polêmicas. Enfim, é uma situação complicada do Corinthians. Antônio Oliveira está sabendo de tudo isso. Conversei com fontes dentro do Corinthians que me falaram que o treinador está bastante chateado, mas vai para campo no domingo, claro, fazer o seu papel, tem contrato. Eu acho que ele já deixou transparecer um pouco, né, na entrevista coletiva após o jogo contra o Inter, né, já mostrou, isso não é comigo, questão do meu futuro não é comigo, ele já demonstrou ali, foi bem seco, a multa dele é de R$2 milhões. Me falaram que o Corinthians já procurou técnico antes do jogo contra o Inter e o Antônio Oliveira já foi para esse jogo sabendo disso. Ele está bastante incomodado com a situação. Enfim, está chegando ao final, está chegando ao fim, né, a trajetória do Antônio Oliveira. São 10 rodadas, apenas uma vitória. O Corinthians só não demitiu ainda porque não contratou outro treinador e sequer encaminhou alguma outra contratação, e não tem ninguém para colocar, porque o Danilo do Sub-20, que seria o seu substituto interino, foi demitido também ontem pela manhã. Situação complicada, um clima ruim, muito ruim entre Antônio Oliveira e diretoria. É assim que vai o Corinthians, né? Enfrentar o Atlético Paranaense do Cuca no próximo domingo na Arena da Baixada em Curitiba. Comenta aqui embaixo quem está certo nessa, Antônio Oliveira ou a diretoria. Comenta aqui e deixa o like. Bom, você deve ter visto aí os prints que estão vazando para tudo quanto é lugar, grupo de WhatsApp, Twitter, o X, né, o Twitter, enfim. O Corinthians vive cercado de polêmicas. Essa questão dos prints que vazaram mostra o Cassundé, que é da Real Mídia, né, que foi o intermediário, que fez, isso já está confirmado, né, a grana, né, do dinheiro, né, do intermediador, o Cassundé, foi para uma conta laranja. Isso a polícia já identificou, que é ouvir o Cassundé na próxima semana, aliás. Só que agora, né, o Nicola trouxe uma informação que a conversa do Cassundé foi com... O Cassundé teve uma conversa com um funcionário do Corinthians, não dá para gente dizer se é um dirigente, enfim. Muita gente está especulando de quem é o telefone, aquela coisa, eu não vou especular, tá? E essa troca de mensagem é o seguinte, ó, vai colocar o dinheiro, tal, vem coisa a mais aí, tem dinheiro, tem coisa boa ainda vindo, aquela coisa toda, e deu a conta ali, né, da New Way, que foi a conta laranja, para fazer o depósito está indo, aí tem uma parte que fala, vou mandar pegar minha parte, alguém do Corinthians falou, vou mandar fulano para pegar minha parte. Enfim, são situações, eu não quero expor esses prints, muita gente recebeu, muita gente fala sobre o assunto, o Nicola que trouxe a informação. Hoje, o repórter André Martins, do UOL, eu participei da live no UOL hoje com ele tinha acabado de chegar da delegacia, e o Leonardo Pantaleão, diretor jurídico do Corinthians, se antecipou, né, porque está sabendo de toda a polêmica do print, e foi lá na delegacia, tá? Para falar sobre esses prints. Vamos ver o que falou o Pantaleão, novo diretor jurídico do Corinthians pronunciando sobre os prints, hein? Boa tarde, Samir. Boa tarde, Lucas, Vitão, todo mundo que está assistindo a gente. As investigações, se elas não avançaram, elas têm um novo elemento agora. Esses prints que foram divulgados nessas últimas horas, aí, tanto nas redes sociais, como viralizaram em grupos de WhatsApp, supostamente do Cassundé, envolvido, né, um dos pivôs do caso do Vai de Bet, do caso da Laranja, com o que seria supostamente um dirigente do Corinthians. O que acontece?
o novo diretor jurídico, Leonardo Pantaleão, foi até a delegacia, ele foi até a terceira delegacia de lavagem de dinheiro na Consolação, se prestar não necessariamente um apoio, mas colocar o clube à disposição das autoridades e para entender também quais são as circunstâncias e todos os fatos desses registros. Assim que a gente conversou com o Leonardo Pantaleão, assim que ele ficou sabendo desses prints, ele queria entender, primeiro, se era realmente um dirigente corintiano envolvido. Ele se assustou com essa possibilidade, falou que se for verdade, ele frisou, é muito grave, mas chegando lá, ele conversou não com o delegado em si do caso, que o delegado não estava, mas com a equipe e o que ele levantou e que ele contou pra gente. Ainda precisa se apurar a autenticidade do caso dessa troca de mensagens, de quem que é o suposto outro interlocutor além do Cassundé, mas o que esses prints, eles não trazem uma citação nominal, eles citam apenas apelidos, que no caso seria o chefe, e no contato que estaria como chefe-presidente, mas que não há nenhuma menção necessariamente a ninguém da diretoria do Augusto Melo. E o primeiro caso é ver essa autenticidade, ele falou que precisa passar por uma perícia, mas ele também ressaltou que o Corinthians, no caso, ele está se colocando tanto à disposição porque criticou toda a disposição do caso no sentido de que o Corinthians está tendo que provar uma inocência. Não tem uma presunção de inocência, segundo ele, porque está sendo acusado e o Corinthians está precisando provar que ele é, no caso, inocente. Então ele se colocou novamente à disposição das autoridades para primeiro entender qual é a autenticidade dessa troca de mensagens e se for realmente uma troca de mensagens verídica, quem que seria essa suposta pessoa. E ele falou que se de fato for algum dirigente corintiano, eles vão tomar medidas severas, mas se for provado que isso foi plantado de alguma forma, se não é verídico, o Corinthians também e ele, inclusive, vão entrar também com todas as medidas cabíveis, as palavras dele. Então, resumindo, teve esse vazamento, o Corinthians está ciente, ele está indo atrás de entender quais são as circunstâncias dessa troca de mensagens e caso seja provado ou não, vai ter alguma providência a ser tomada. No caso, se for realmente uma troca de mensagens com algum diretor ou dirigente ou envolvido de alguma forma na administração do Corinthians, vai ter alguma consequência interna, mas se não for, o clube também, porque ele citou que o Corinthians está tendo a sua imagem maculada, nas palavras dele, ou seja, está sendo afetado por isso. Então, é de extrema importância para o clube que isso seja não só destrinchado como resolvido para, caso não seja de forma culpado, né, ou responsabilizado nesse caso, que isso fique bem ciente para todos. Então foi esse o caso. O Corinthians também aguarda o depoimento do Cassundé, que está marcado para a semana que vem, espera que ele vá lá para conseguir elucidar todos os pontos, não só dessa troca de mensagens, como também de toda a investigação que está tendo. Então, se a investigação já tinha vários elementos, tem agora mais um que viralizou nessa sexta-feira. Aí, ó, o nosso querido repórter André Martins do UOL esteve na delegacia, conversou com o Leonardo Pantaleão, novo diretor jurídico do Corinthians, que se antecipou, viu os prints, claro, ficou assustado, e espera uma investigação agora para saber a veracidade, né, a autenticidade desses prints. Mais informações no Café da Fiel daqui a pouco, eu aguardo vocês, tá? Então tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias atualizado aí pelo Sami Carvalho. Informações atualizadas você só acompanha aqui no nosso canal. Para você não perder nada e ficar por dentro de tudo, já deixa seu like e compartilhe esse vídeo para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Não é inscrito? Faça o favor agora de se inscrever, porque é de graça e você não vai pagar nada. É super bacana a sua participação e com isso colaboração aí com o conteúdo para poder chegar com mais corintiano. Agora a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo.